Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ei, Carlão, agora você vai pegar, irmão. Toda honra, toda glória é dele. Isso é tudo para ele, gente. Amém. Vocês estão bem? Não, gente, não é possível. Vocês estão bem? Que bom. Essa manhã tá diferente, hein? Aguentar esses dois aqui em cima, a gente já chega num ambiente já diferente. Esses caras são malucos por Jesus, cara. Isso flui na vida deles, é demais. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Então vamos falar dela aqui hoje. Queria que você aí no seu lugar curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor que já habita dentro de nós, tenha total liberdade de agir sobre as nossas vidas aqui nessa manhã. Toque sobre todas as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão nos acompanhando de casa. Que o Senhor possa fazer aquilo que é a tua vontade e não a nossa. O Senhor sabe aquilo que nós realmente precisamos. Nós aproveitamos esse momento e damos lugar ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor tenha total liberdade. Faça o teu querer e a tua vontade. Assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Aqui ainda é meio rústico ainda, viu, gente? Eu gosto de um papel ainda. Eu ainda vou acostumar com a tecnologia, mas por enquanto ainda está aqui. Galera, eu queria perguntar para vocês. Hoje é dia 31 de outubro, ok? Esse dia é comemorado o quê? Vocês sabem me falar? Meu Deus, eu sabia que o negócio ia ficar dividido. Dia de Jesus, amém, todo dia. Amém, Ele é o Criador de todos os dias. Dia 31 de outubro eu pude ouvir umas pessoas falando que hoje é dia de Halloween. Eu pude ouvir outras pessoas dizendo que é o dia da Reforma Protestante. Engraçado que hoje a gente vive numa superfície tão rasinha que às vezes a gente nem sabe o que é uma reforma protestante. Eu aproveitei o gancho de ser o dia 31 de outubro, onde é comemorado o dia da reforma protestante, pegar um gancho para a gente fazer a palavra aqui hoje. Amém? Se eu sair lá fora e perguntar que dia é hoje, eu tenho certeza que 90% das pessoas vão me falar que é o dia do Halloween. Eles não sabem que hoje é o dia da reforma. O dia do Halloween é o dia das bruxas, é o dia que é cultuado um dia para os mortos, vamos falar assim. É engraçado que se eu perguntar lá fora, igual eu acabei de dizer, até para crentes, eles vão me falar que hoje é dia de Halloween, que é um dia de culto aos mortos. É o dia das bruxas. Mas eu não sei você, mas eu vim aqui nessa manhã para em comunhão adorar e celebrar aquele que vive. Não, vocês não entenderam. Cara, a gente não comemora, a gente não cultua mortos. A gente não tem dia das bruxas. A gente comemora a vida daquele que um dia ressuscitou dentre os mortos. A vida daquele que no terceiro dia a morte não pôde detê-lo, ele ressurgiu dentre os mortos. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós adoramos e celebramos todos os dias a vida de Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos continuar aqui, vamos pegar esse gancho então. Reforma Protestante. Vocês sabem o nome do cara que deu início a ela? Martinho Lutero. Martinho Lutero, exatamente dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá e prega na parede as 95 teses que iam contra algumas coisas que a igreja romana estava impondo. Não é fácil, né? Imagina você se levantar contra um império inteiro, contra uma ideia que já estava colocada aqui, ó. Acho que é o mais difícil, né, pastora? A mente, aquilo que já colocaram dentro de nós, colocaram dentro do nosso coração, da nossa mente, tirar aquilo que não é de Cristo para falar o que é dele de verdade, é difícil. Uma das principais causas dele começar a se levantar contra foi as cartas de indulgência. Vocês sabem o que é isso? Carta de indulgência. Teve umas 3 pessoas que levantaram a mão. Amém? Vocês estão firmes.
cartas de indulgências, para ficar mais fácil. Era uma carta que a igreja vendia ao seu povo. Eles pagavam por aquela carta como se ela fosse uma remissão dos pecados deles. Eu vou lá, eu pago para a igreja e eu recebo essa carta como se ela estivesse perdoando os meus pecados. E Martim Lutero, ele lia a Bíblia, cara, ele não é louco. Ele sabe que a minha salvação, o meu perdão, não pode ser comprado por dinheiro. A minha salvação, o meu perdão foi conquistado por um Cristo que morreu numa cruz por mim. Não tem dinheiro que possa comprar nada disso. Não tem o que você possa fazer, porque Ele já fez, e já está tudo pronto, e está tudo feito. Quando a gente bate em cima disso, a gente repete, parece um clichê, mas não é, porque a gente ainda não conseguiu pular para dentro disso ainda. Ele já conquistou, Ele já fez. A gente tem que saber viver dentro disso. Continuando aqui, eu estava pensando, eu falei assim, nossa, Lutero lutou tanto contra isso, né? Foi lá e bateu e tal. E o pessoal se levantou contra ele, ele teve que fugir, a galera queria matar ele, o negócio não foi fácil. Porque todas as vezes que você se levanta contra algo que está já assim colocado como certo, você apanha, porque isso não é fácil de continuar. Então esse cara teve que fugir, ele teve que viver ali meio com medo por um certo tempo. E aí eu comecei a pensar, Lutero teve essa luta tão grande, ele teve toda essa dificuldade, passou por momentos tão difíceis para poder falar que eu não preciso de pagar para receber o meu perdão, porque ele já foi conquistado por Cristo, certo? Comecei a pensar, falei assim, meu Deus, mas será que hoje em dia está tão diferente assim? Depois de 500 e poucos anos, será que mudou tanto desse jeito? Sabe quando às vezes alguns de nós subimos aqui em cima e falamos assim, cara, você não precisa mais de uma rosa ungida para você ser curado. Você não precisa mais pagar um valor por um óleo ungido que desceu pela cabeça de Arão, escorreu pela barba. Não. Quando a gente fala que você não precisa de comprar aquele lenço abençoado, pagar R$1.000 num lenço, enfiar ele debaixo do seu travesseiro, porque no outro dia você vai ser curado, que no outro dia seus pecados vão ser perdoados. Vocês acham que tem alguma diferença com aquilo que eles viviam? Só mudou o nome, não é carta de indulgência. Mas a gente está robotizado do mesmo jeito. Você acha, você, cara, eu já passei por isso. Já passei muito por isso. Se eu não passasse no vale lá, meu irmão, o negócio não saía. Se eu não pagasse aquele envelope colorido e tal, a bênção não se derramaria sobre a minha casa. Mas não é isso, cara. Não é sobre isso. Levanta sua mão aí. Repete aí comigo aí. Cristo. Foi Cristo que me libertou. Não tem dinheiro que pague por aquilo que Ele conquistou por mim. Ah não, você não entendeu. Aplauda o Senhor aí, cara. Isso é pra Ele. Ei, Ele não morreu lá à toa, cara. Por isso que sempre vão ter uns doidos que vão subir aqui e vão falar pra você, cara, você não precisa disso. Você não precisa de rosa mais. Você não precisa disso ou daquilo. Cristo já fez. Basta você crer. Vamos continuar aqui, eu vou pegando o gancho aqui ainda de Lutero. Daqui a pouco a gente chega aqui sobre o tema. Lutero, quando ele tinha 22 anos de idade, ele estava num dia como esse aí caminhando, tempo chuvoso, muito feio, começou a cair raio, e começou trovão e tal, e ele ficou com muito medo, falou assim, eu acho que eu vou morrer, eu não vou aguentar, raio de tudo quanto é lado, não tem onde ele esconder, e ele então faz uma promessa, ele ainda era um cara muito religioso, muito fechado, ele ainda não tinha ideia da liberdade que ele ainda teria em Cristo Jesus, mas vamos lá para a gente recapitular. Ele faz uma promessa ali então, fala que se ele fosse liberto aquele dia, que se ele sobrevivesse aquele dia, ele então se tornaria um monge, certo? Então ele continua ali caminhando, e aí disso vem um trovão, um raio muito forte, e pega num arbusto que está perto dele, e ele é atingido. Ele é muito ferido, mas ele não é morto, ele consegue sobreviver. Aí depois disso,
Ele se lembra do voto que ele tinha feito, e ele então se torna um monge. Só que ele vai para uma das escolas mais difíceis e mais religiosas da época. E aí ele começa a viver umas coisas bem estranhas. Tem algo que ele disse antes que eu queria falar para os pais que trouxeram os filhos aqui hoje. Lutero fala que, claro, ele tinha feito uma promessa, mas no momento de dificuldade, às vezes a gente fala algumas coisas, né? Mas um dos porquês dele ter entrado para aquela escola de monge é porque ele tinha um mau relacionamento com o pai dele. Foi um dos porquês. Ele preferiu ir para uma escola de monge totalmente difícil, que talvez ia até contra algumas coisas que ele pensava, do que ficar dentro da própria casa. O seu relacionamento com o seu filho vai mudar totalmente o futuro dele. O cara que não consegue ser a figura paterna na vida do filho, ele provavelmente não vai conseguir enxergar Deus como um pai depois. Não é à toa que a gente fala de paternidade aqui nessa casa. Entendam, aquele que não vê o pai, que não tem a figura paterna ali perto, ele talvez vai ter uma grande dificuldade de enxergar Deus como pai. E ele vai começar a se enxergar como um servo. Ele vai começar a se enxergar como um cara que está muito distante de Deus. Continuando a história, Lutero então, ele entra para essa escola de monge, ele se torna um monge. Só que na cabeça dele, ele, para poder receber esse perdão, vamos falar, para poder se ver livre dos pecados, ele tinha que se auto-martirizar. Ele entrava para dentro do quarto dele e se chicoteava, se batia. Ele achava que isso fazia expurgar os pecados dele, porque ele morria de medo que se Jesus viesse, se Deus viesse e encontrasse pecado nele, a ira do Senhor cairia sobre a vida dele. Mas até então ele não tinha entendido uma coisa. Lá na cruz, quando Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice. O que era o cálice? O cálice era a ira de Deus, Pai. Nenhum de nós éramos capazes de receber a ira de Deus, mas só Ele, só Cristo, só um homem, só o Filho de Deus foi capaz de receber o cálice, a ira do Senhor. Não adianta eu me martirizar, eu andar de joelho 3.000 escadas. Não tem o que eu faça, porque já foi feito. Já foi feito. Não, vocês não entenderam. Não adianta eu querer fazer algo que já foi feito. O Senhor Jesus já fez isso. Nós não seríamos capazes de receber isso. Só Ele era. Meu Deus. É forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aí continuando. Então teve um dia, ele era um grande estudioso. Ele está lá lendo a Bíblia. E de repente tem um texto que salta sobre os olhos dele. Se puderem abrir aí, fazendo favor, quem trouxe a Bíblia puder acompanhar. Romanos 1, verso 17. Acho que não deu certo lá, gente, mas vamos lendo aqui. Quem estiver acompanhando, depois você procura lá em casa. Romanos 1, 17 diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justos. Porque lá não tá, desculpa, gente, é o que eu leio lá. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. Repete aí comigo: o justo viverá pela fé. Bastou um pedacinho, cara. Tá lá Lutero lendo, o cara que se martirizava, o cara que achava que era o maior pecador de todos. Um pequeno trecho de uma pequena palavra: o justo viverá pela fé. Foi só isso. Foi a leitura de uma pequena parte de um versículo que fez o start na vida dele. O homem que achava que era indigno de tudo, o homem que não tinha entendido ainda sobre a graça do Senhor, agora através de o justo viverá pela fé, as escamas caem.
Ele fala que antes ele enxergava Deus como um carrasco, agora ele começa a enxergar Deus como um pai. Antes ele tinha medo da presença do Senhor, agora que ele anseia por ela. O justo vive pela fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso aqui umas 200 vezes hoje. A fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, é isso que nos justifica. Não é aquilo que eu faço aqui, não é as chicotadas que eu me dou, mas é crer verdadeiramente que um dia Ele se entregou por nós. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo Filho de Deus. A justiça de Deus, ela vem através do sacrifício de Jesus na cruz, cara. Essa é a verdadeira justiça. E quando ele descobre isso, ele muda a chave. Lembra daquele primeiro encontro seu com Jesus? Quem lembra aí? O primeiro encontro de verdade com Jesus. Você lembra? Lembra, cara? Lembra, pastores? Ele muda a nossa vida ou não? Quando a gente tem um encontro de verdade com Ele, alguma coisa tem que acontecer, cara. A gente é transformado por Ele. A gente é tocado por Ele. Então, vamos continuar aqui. Quero pular só para complementar, Atos 13, 39. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. A lei não podia fazer isso por você, até porque a gente não conseguiria cumprir ela à risca. Ninguém, só Ele. Então, quando ele tem essa chave virada, ele fala que é tipo se fosse tirado um fardo das costas dele. Sabe, o fardo leve, o jugo, um negócio mais suave. Ele começou a entender. Então ele fala que esse fardo é tirado das costas dele. E a partir daquele momento ele pode começar a viver uma liberdade que ele não tinha antes. Porque às vezes a gente acha que conhece Jesus de verdade, mas a gente está preso dentro de uma bolha que a gente não percebe. Às vezes a gente está dentro de um padrão, a gente está dentro de um lugar que nós pensamos que estamos certo, que a gente está vivendo aquilo que realmente o Senhor tem para a gente. Mas na verdade a gente não entendeu ainda. Se você perguntasse para Lutero um pouquinho antes dele viver esse momento, ele brigaria até o último minuto para falar que ele estava certo. Mas é porque ele ainda não conhecia. Eu não sei quem chegou aqui que ainda não teve uma experiência com Jesus. Talvez você não conheça ainda. Você que está em casa só ouviu falar de Jesus. Essa manhã você vai ter uma experiência com Ele. Basta crer e sua fé ser depositada em Cristo Jesus, amém? Você crê? Nós cremos. Então vamos falar um pouquinho dessa liberdade, que é o tema aqui, a verdade liberta. Eu não precisava nem de pregar, né? Porque a verdade liberta mesmo. Conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade? Aqui, mano. Tá aqui. Conhecer isso aqui te faz livre. Te faz livre do jugo pesado. Te faz livre daquilo que te condena. Mas tem que conhecer. Tem que conhecer. Senão você não vai conseguir viver debaixo dessa liberdade. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa liberdade, porque ela tem alguns pontos. E a gente tem que pensar bastante nisso. Gálatas 5, do verso 1 ao 6. Vou ler aqui, tá, gente? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Meu Deus, viver pela lei te afasta de Cristo, né, cara?
e você não vai conhecer a graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Paulo, ele pega pesado, né? Mas eu amo Paulo porque ele é verdadeiro, né, Carlão? Ele não amacia, ele vem e já fala o que a gente precisa da verdade, então não precisa de ficar rodeando, né? Ele vem e já fala a verdade. Cara, nós fomos libertos por Cristo Jesus, existe uma liberdade que foi nos dada através do sacrifício de Jesus. Mas aqueles que querem continuar na lei vão viver longe da graça do Senhor. A gente está pensando aqui, mas a lei, Velho Testamento, a gente está longe disso, né? Você não tem ideia de quanta religiosidade existe dentro de nós. A gente vive debaixo de julgos e de leis que a gente não abriu os nossos olhos para isso ainda. Tem coisas que tem nos prendido, tem coisas que ainda não tem deixado a gente viver verdadeiramente a graça do Senhor, verdadeiramente aquilo que Ele sonhou para mim e para você um dia, porque a gente ainda está preso debaixo de uma lei. Paulo está falando aqui, cara, você ainda vai viver na escravidão da lei? Você quer viver ainda escravo da lei? Você quer viver a liberdade que Ele já conquistou para nós? Eu quero. Vida no Espírito. Eu ia falar depois, mas tudo bem. Calma lá. Na hora do abrir dos olhos. Mas vamos lá. Mas amém. A gente prega muito sobre vida no Espírito, que é a visão aqui da nossa casa. Eu ia deixar para o final, mas isso aqui é tremendo. Se tem algo que desperta dentro de nós, é a presença do Espírito Santo. E Ele que começa a fazer a gente enxergar as coisas. Mas peraí, eu vou chegar lá ainda. Então agora a gente entendeu que vivendo por aquilo que Cristo conquistou para nós, nós estamos vivendo longe da escravidão, da lei e do pecado. Amém? Mas Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-nem para servir uns aos outros em? Essa liberdade nos foi dada por Cristo Jesus, mas ela tem que ser muito bem usada. Sabe por quê? A gente acha que no tempo da graça, a gente pode fazer tudo e todas as coisas, mas a gente não entendeu direito. Você acha que era difícil viver na lei? A graça subiu o nível aqui, ó. Você acha que na graça é mais fácil? Agora é só de você pensar na mulher do seu irmão, filho. Você não precisa de chegar no ato, não. É só aqui, ó, pensar na mulher do seu irmão. Você já pecou. A graça não é uma carta para você sair fazendo o que você quer. Na verdade, ela subiu o nível. Ela subiu o nível. Ela não é de qualquer jeito. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas eu não sou livre para fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Porque até porque a minha vontade dá ruim, né, Carlão? Se eu for fazer aquilo que é a minha vontade, não vai funcionar. Quando a gente fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque se for feita a minha, não vai dar certo. Se for feita a minha, não vai funcionar. Mas aqui a gente cai nesse detalhe. Nós somos livres, parece que Paulo está se contradizendo, nós somos livres da lei, mas agora, se a gente fizer aquilo que quer, parece que eu estou pecando também, então eu tenho que obedecer. Como que funciona esse negócio? Simples. Porque antes nós vivíamos debaixo de uma obrigação de servir a lei. E aqueles que vivem debaixo da graça do Senhor entenderam que eu obedeço a Ele, não por uma obrigação, mas porque eu reconheço e amo tudo aquilo que Ele fez por mim. Quando eu faço algo, quando eu
eu me guardo, quando eu faço aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deixou falado para mim, não é porque eu sou escravo da lei, porque eu reconheço que Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu reconheço que Ele sabe de tudo e de todas as coisas, então eu faço isso não por um jugo pesado, não por uma escravidão da lei, mas eu faço isso por amor, porque Ele me amou primeiro. Não, para Ele, vamos lá, isso tem que ser melhor. Isso é liberdade, não é libertinagem, gente. Liberdade em Cristo não é uma chave de acesso para eu pecar. Amém? Vamos continuar aqui, a gente está falando ainda sobre a liberdade, sobre a verdadeira liberdade. Eu montei essa palavra e eu pus um versículo aqui que a gente costuma falar bastante, a gente vai ler aqui já, mas aquela frase, onde o Espírito de Deus está, ali... Oh meu Deus, só os pastores estão lendo, gente. Onde o Espírito de Deus está, ali há a liberdade. A gente fala bastante essa frase, né? Esse trecho a gente usa muito. Mas isso tem um contexto. Isso tem todo um contexto. Porque se eu pegar esse texto fora do contexto, ele vira um pretexto para heresia. Se eu pegar somente essa parte e falar onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Mas não é exatamente assim. E tem todo um contexto. Vamos ler para a gente ver junto aqui, vamos viajar junto aqui. 2 Coríntios capítulo 3, do 14 ao 17. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo, só Ele. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu lhe é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali... Deu para pegar o contexto aí agora? Meu Deus. Sabe do que o Senhor está falando aqui? Sobre um véu que cobre os nossos olhos, o nosso entendimento. Um pouquinho antes ali ele está se referindo a Moisés. Lembra que Moisés colocou um paninho ali para tampar o rosto dele que brilhava? Depois dele descer do monte, ele desce com seu rosto brilhando. Então por um tempo a galera não conseguia nem olhar para ele. Só que passa aquele tempo e o rosto dele já não brilhava mais. Só que Moisés ainda deixou aquele véu ali tampando o rosto dele, para o pessoal achar que ainda estava daquele jeito. A palavra do Senhor está falando aqui que quando a gente vai ler, Ele está falando aqui para os judeus, tá? Quando a gente vai ler aqui a velha aliança, a gente começa a ler, mas existe um véu que não deixa a gente entender, um véu que não deixa a gente compreender a verdade. Mas aqui a palavra fala, esse véu só pode ser removido em Cristo. Em Cristo. Só existe um que pode tirar esse véu dos nossos olhos, que é Cristo Jesus. Não sei se você chegou aqui hoje com algum problema, com alguma área da sua vida que talvez esteja ainda encoberta, mas nós servimos a um Deus, a um Cristo, que o Espírito Santo habita aí dentro de você, que Ele é capaz de desvendar tudo e todas as coisas. Ele é capaz de tirar toda a cortina de fumaça. Ele é capaz de tirar todo o véu. Ele é capaz de descortinar tudo aquilo que tem impedido de você viver a plenitude de Deus na sua vida. Mas isso é só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Aí você vai falar assim, Thales, mas aqui está falando para os judeus, está falando da velha aliança. Então vamos continuar, a gente leu no 3, vamos passar para o 4. 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 3 ao 5. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para que eles estão
para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, Deus D minúsculo, vocês sabem quem são Deus deste mundo, né? Cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Estava falando para os judeus, né? Agora toma aí, gentil. A mesma coisa. Quando as boas novas são encobertas por detrás de um véu, aqui disse quem faz isso com a gente. Você leu aí comigo, né? O Deus desse mundo, D minúsculo. Quem que é o Deus desse mundo? D minúsculo. Quem é aquele que é o príncipe desse mundo que tenta nos separar de Deus a todo tempo? Diabo, tem medo de falar, gente? Tem não, você já foi vencido. É o cão. Exatamente ele. Em todo tempo ele quer que esse véu continue no meu e nos seus olhos. Agora falando da nova aliança, para que nós não possamos conhecer a glória de Jesus Cristo. É Ele quem coloca a cegueira nos nossos olhos. É Ele quem faz com que a gente não enxergue. É Ele quem tenta colocar uma separação entre nós e Cristo, mas a gente esqueceu que o véu foi rasgado, né? Não existe mais separação entre o homem e Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. Para aquele que crê, não tem nada que te impede mais, cara. Não tem nada que pode te impedir. Não tem nada, nem ninguém. Pode subir o cão, quem for. Não tem nada, nem ninguém que possa te impedir de viver isso. Mas a cereja do bolo está no 2 Coríntios 4:6, na sequência. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu, vocês não entenderam. Vamos ler de novo. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. O mesmo Deus que disse: haja luz na escuridão. Fala quando que ele falou isso? Na criação. Lá em Gênesis, Deus falou assim: haja luz. Agora eu vou ler aqui de novo para você. Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus. Ah, Deus do céu. O mesmo Deus que lá no princípio falava que haja luz, agora Ele é o mesmo que está aí dentro de você, brilhando no seu coração. Não, você não está entendendo, gente. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. É aquele mesmo Deus que disse: haja luz lá no meio das trevas. É esse Deus que habita aí dentro de você. E se tem alguma escuridão, se tem algum véu, se tem algum lugar que essa luz ainda não chegou, é só Ele que pode fazer isso. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Você crê de verdade? Então o Espírito Santo está aí dentro, cara. E se Ele está aí dentro, Ele é aquele que reflete a luz. Primeiro Ele começa aqui dentro. Eu estou todo escuro, né? Ele joga a luz aqui para dentro. Ele começa aqui por dentro. Ele começa a mudar. Ele começa a mudar. Ele começa a transformar. Agora começa a chegar um momento que nós começamos a transbordar isso para fora. Cara, não sei se você recebe, mas em nome de Jesus, nós não vamos ser apenas cheios do Espírito Santo para vivermos aqui um egoísmo, uma mudança só dentro das nossas vidas, mas nós transbordaremos vida de Cristo aonde quer que nós pisarmos. Através de sua vida, outras pessoas vão ser transformadas. Esse Espírito de Deus que está aí dentro vai saltar quando você abrir sua boca, quando você pisar naquele lugar, quando você estender a sua mão, onde você tocar, tem que ser mudado, porque é Ele quem muda, não é você. Aleluia. Lembra que eu ia falar de vida no Espírito? Exatamente isso.
Se existe algo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, existe algo que Ele nos deixou, que nós falamos bastante aqui, a vida no Espírito, oração em línguas, meditação na palavra, jejum, oração. Cara, quando a gente ora em línguas, funciona como se fosse um catalisador, algo que acelera. Quando eu estou falando aqui com o Pai, na minha linguagem aqui em português, não funciona? Funciona, mas demora um tempo. Pode ter certeza que o Espírito Santo que ora por mim, por você, ora direto ao Pai. Pensa aqui que você pega um atalho para a bênção de Deus na sua vida. Quando você começa a orar em línguas, é Ele quem ora por você, Ele que está lá, diretamente falando com o Pai. É Ele. Vou para o último aqui, gente, senão vocês não almoçam hoje. Lá em Lucas 24. É muito grande, vai do 13 ao 35, eu vou ler só trechos. Quantos aqui conhecem essa passagem do caminho de Emaús? Conhecem? Vamos ler um pedacinho dela aqui, depois a gente vai chegar numa conclusão, ok? Lucas 24, capítulo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Do caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Vamos parar aqui. Meu Deus do céu. Eu vou fazer um negócio meio doido. Eu vou inspirando no Carlão, viu, gente? Você pode vir aqui, Josias? Pastor, você pode vir aqui? Vem aqui em cima, por favor. Vocês me dão mais 2 minutinhos aí, né, galera? Vamos lá. Pastor, vou te dar essa moral. Pastor Jesus Cristo, beleza? Moral, hein? E eu e o Josias somos aqueles dois que estamos caminhando aqui. Então a gente vai caminhando. E aí tá aqui, eu, Josias, Jesus aqui do nosso lado. Caminhando junto. Então, cara, você viu o que está acontecendo lá, o que aconteceu? Então a gente está muito triste. Falaram que aquele Jesus lá que viria, ele morreria, ressuscitaria, mas sei lá, negócio meio estranho. E aí Jesus está aqui. Mas o que aconteceu lá? Ele pegou o texto, gente. O cara. Então, você não sabe, é o único que não sabe daqui, não é possível. Então eu vou começar a te contar uma história. Obrigado. Então, nós dois caminhando e o próprio Jesus caminhando comigo e com Josias. Mas os nossos olhos estavam? Os nossos olhos estavam? A palavra diz que os olhos daqueles dois estavam fechados. A gente está caminhando do lado, ele está aqui pertinho, mas os nossos olhos ainda não foram abertos. Fica aqui, gente, por favor. Vamos continuar, pode ir lá para o 28. Isso. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fica conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu-lhes e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Lembra que nós dois estávamos aqui? Caminhando aqui, e a gente não reconhecia Jesus. A gente não via que Ele estava aqui do nosso lado. Mas a partir do momento em que nós paramos juntos e tivemos um momento de comunhão com Cristo, os nossos olhos foram abertos. Obrigado. Aplauda a vida deles aí, gente. Ei! Deus.
momento de mesa, momento de comunhão, o partir do pão, sabe, a ceia, momento de comunhão, aquilo que foi representado aqui, isso abre os nossos olhos. Mas a gente está vivendo um tempo, como eu falei lá no começo, sobre algo tão superficial, que às vezes a gente está andando do lado, a gente tem algum amigo que conhece, a gente já ouviu falar, mas a gente ainda não reconhece Jesus. Sabe quando isso vai acontecer nas nossas vidas? Quando a gente tiver um momento de comunhão com Ele. Fica em pé em seu lugar. Ei, você pode já ter ouvido falar. Você já pode ter vindo na igreja umas 300 vezes. Mas às vezes você pisa aqui e volta para sua casa do mesmo jeito. A culpa não é de Cristo. Ele já fez tudo por nós, cara. Mas às vezes ainda existe um véu. Existe algo que tem tapado os nossos olhos, que precisam ser libertos. E nessa manhã nós vamos orar, nós vamos proclamar que tudo aquilo que tem tampado as nossas visões, que tem nos afastado daquilo que Jesus tem para as nossas vidas, vão cair em nome de Jesus. Nós temos chaves aqui nessa casa que nos ajudam a viver em comunhão com Deus. Quando a gente fala aqui para você jejuar, não é uma brincadeira. É uma das portas de entrada para você ter comunhão com Cristo. Quando a gente fala para você cear dia de quarta, ou na sua casa, ou com a galera do programa, a plataforma, a gente não está brincando. A gente está falando sério. Um momento de comunhão com Deus, Ele pode abrir os nossos olhos e mudar as nossas vidas. Quando a gente fala para você orar em línguas, a gente não está brincando, cara. São ferramentas que Ele deixou para as nossas vidas. Quando a gente fala para a gente confessar a palavra, meditar na palavra, não é uma brincadeira. Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Às vezes você está andando do lado e não reconhece a Jesus, sabe por quê? Você não sabe quem é Ele, mano. Você só adora aquilo que conhece. É uma frase bem dita aqui. Nós adoramos aquele que conhecemos, o próprio Cristo Jesus. Nós já pregamos sobre isso aqui. Ele se reconhecia como um adorador. Nós adoramos. Ele era um adorador, o próprio Cristo Jesus, o nosso guia, aquele que nós temos que focar. Imitadores de Cristo, certo? Nós somos imitadores de Cristo. Cristãos é realmente isso, imitadores de Cristo. Ele era um adorador.